Ok, bem-vindo novamente a esse capítulo. Introdução às incertezas na medida. Vamos ver aqui uma pequena abordagem da base, né, necessária para se fazer medidas. Nós vamos ver aqui que no aspecto científico não basta apenas fazer apenas uma medida, mas várias medidas para que possamos ter a noção do quanto há interferências, ruídos, né, decorrentes da natureza, de problemas do processo de medida, da forma como é feito o ensaio, aparecem no resultado. Né? Basicamente, a ideia, né, a essência desse curso é saber como que os erros, né, as interferências, os ruídos, todos esses problemas, eles afetam o valor da nossa medida. Basicamente, né, então, nós vamos aqui ter uma ideia, né, de olharmos o que acontece. Então, aqui um pequeno vídeo mostrando como que isso acarreta, né? Nós pegamos duas réguas, uma padronizada e uma outra feita com um outro material, né? Fizemos coincidir os zeros e aí nós vamos olhar o final da escala. Né? Então aqui nós estamos olhando, por exemplo, os 50 centímetros, a gente percebe que há uma diferença. Da mesma forma aqui, né, quando eu pego uma peça, comparo, veja que à medida que aumentam as divisões de escala, eu tenho uma noção melhor, né, da quantidade de dígitos que vão aparecer no resultado. Da mesma forma aqui, né, a maneira como a pessoa posiciona o olho num aparelho, né, vai dar esse erro aqui também, né, de mudança de escalas. Então, tudo isso daqui acaba interferindo na nossa medida. A física é uma ciência, e ciência que nesse sentido decorre que precisa, né, tanto a teoria e a experiência, né, a observação e a experiência, elas trabalham juntas, né? Depende de observações experimentais e que devem ser quantificadas, ou seja, como um resultado final, eu preciso ter um número. Né? Não basta apenas medir e dizer, é bem alto ou baixo o valor, mas eu preciso dizer que aquilo vale 2, 3, 4,56. Então, o problema em si, né, da pessoa que faz um ensaio, ela precisa de números, né, que são obtidos da leitura de valores por meio de um aparelho. E esse aparelho, o que acontece? Ele precisa interagir com a natureza, né? A natureza sensibiliza o aparelho e daí é que vai gerar números, os quais a pessoa, né, vai expressar esse resultado. Bom, um fato importante a ser sabido é que quando a gente pega uma peça, por exemplo, quero medir o comprimento dela, o valor exato, né, que a gente chama de valor verdadeiro, ele existe, porém não é conhecido, né? E geralmente nunca saberemos quanto vale exatamente o tamanho de uma peça. Por que isso? Existe diversos fatores, uma delas, por exemplo, como nós vimos no vídeo, é a escala do aparelho. A escala do aparelho permite você ler até um certo valor. Mais que aquilo, impossível. Então, um dos motivos de não se conhecer o valor verdadeiro está ligado à escala do aparelho, que tem uma certa resolução e não permite você ler com todos os dígitos que seriam necessários. Além disso, há um outro problema. A natureza,
ela, por si só, ela apresenta ruídos, né, e que podem também gerar interferência também. Por exemplo, né, nós temos aqui, se eu fizer uma escala de tempo pela amplitude do sinal, um ruído é algo que ele é aleatório, a gente não sabe como é que é o padrão e ele fica oscilando, né? A interferência é um sinal que aparece, pode ser linear, pode ser também oscilatório, mas ele tem uma grandeza, um valor específico. Então a interferência eu posso estar eliminando ela, subtraindo ela, né, fazendo uma correção no resultado, porém no ruído, no caso do ruído, isso não é possível. O ruído a gente pode até utilizar filtros, reduzir, mas o próprio dispositivo que elimina, que atenua, né, os termos certos, atenua, reduz o valor do ruído, ele mesmo também gera ruído. Bom, enfim, o fato é o seguinte, que decorrente de todos esses pontos, quando nós fazemos um ensaio, né, no sentido de físico, né, científico, quando a gente faz uma experiência, que a gente quer fazer uma medida, eu preciso expressar duas coisas: a grandeza, que é o valor da intensidade do sinal, e a incerteza, que é qual o grau de confiabilidade naquele número, né? Quando uma pessoa faz um ensaio e me diz que tal quantidade mede 10, mas 10 o quê, né? 10, mas qual é a veracidade, o quanto de erro, incerteza está embutido nessa medida. Então, precisa passar as duas informações aqui, né? E a gente vai ver mais para frente que nós temos aqui a grandeza do valor e eu expresso com o sinal mais menos a incerteza. Ou seja, isso significa que o valor que eu obtive, né, a grandeza, né, está nessa faixa, é o valor medido menos a incerteza, até o valor medido mais a incerteza, né? Isso significa que existe uma faixa, por exemplo, né, a gente medir uma grandeza, deu 10, e a pessoa sabe que tem uma incerteza de 1, isso significa que a medida está na faixa de 9 até 11, né? É o que a experiência permite dizer do ensaio. Bom, já falamos que os ruídos são variações então aleatórias, enquanto que a interferência ela tem um padrão, um comportamento característico, a qual eu posso depois, se quiser, subtrair esse sinal. As incertezas aí vão depender do aparelho, da pessoa, a maneira como ela faz a leitura, do processo de medida, do ambiente. Por exemplo, se a gente mediu a massa de um objeto com o ventilador ligado, com certeza isso iria interferir na leitura. Da grandeza medida, por exemplo, se a gente for medir coisas do tipo 1 sobre x, né, as variações acabam ficando muito grandes, isso acaba refletindo. E do material também, né, se usar um paquímetro de plástico, um paquímetro de metal, há uma diferença muito grande nisso, de resultado. Vamos primeiro abordar o primeiro tipo de incerteza, que depende que é a do aparelho, que depende da resolução do aparelho, né? Da resolução. Veja aqui que esse aparelho, né, é uma régua, né? Nós temos marcas aqui em centímetros e há pequenas divisões aqui que a menor escala, a menor divisão que eu tenho aqui é a de 1 milímetro. Então, nós dizemos aqui que a divisão, né, nós dizemos aqui que a divisão de escala do aparelho, então a divisão
de escala, no caso aqui, é 1 milímetro. Perceba que isso afeta a leitura, né? Por exemplo, a gente quer medir esse inseto. A gente sabe que aqui é 1 centímetro, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Aqui, né, corresponde a 1,5 centímetros. A próxima marca, 1,6 centímetros. A gente tem absoluta certeza que a medida do animal está entre 1,5 e 1,6. Ok? Esses dois dígitos aqui são chamados de algarismos exatos, porque eu tenho absoluta certeza que o animal, que esse inseto, mede pelo menos 1,5. Ele não mede 1,4, mas a partir de 1,5 ele mede. A questão está em saber que número, né, estaria aqui nessa região aqui, né? Ou seja, nessa faixa aqui, nós não sabemos que número que é. Então, a primeira coisa que a gente vê que é a incerteza do aparelho aqui, ela depende da resolução do aparelho. Às vezes as pessoas usam um termo incorreto, falar de precisão, mas é a resolução do aparelho. Então, o que eu defino divisão de escala? É a menor divisão entre duas marcas sucessivas. No caso, se eu tenho um aparelho analógico, por exemplo, uma balança com ponteiro, uma régua. E no caso de um aparelho digital, onde a gente tem números que aparecem num display, né, num visor, eu olho esse último dígito aqui e procuro qual é a menor variação que ele gera. Há alguns aparelhos que geram 1, né, um valor 1 aqui, um dígito 1. Há outros aparelhos que os dígitos andam de 2 em 2, de 5 em 5. Então a gente precisa mexer no aparelho ou ver um manual e verificar qual é essa menor variação que ele produz. No caso, né, se for aparelho digital, é dito, né, menor variação incremental. Mas vamos entender menor variação nesse leitura. Por exemplo, aqui no caso de um aparelho digital, a gente vê, né, se a gente mudar esses dígitos, é possível eu observar que aparece o dígito 1 aqui. Né? Como tem aqui a vírgula, a divisão de escala desse aparelho é 0,1. No caso aqui de um aparelho analógico, ok? Por exemplo, se usarmos essa escala aqui, né, se eu selecionar essa escala no aparelho, aqui é 2 volts, aqui vai ser 1 volt, aqui é 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Então a divisão de escala, né, aqui está errado, é 0,2 volts. Por outro lado, se usarmos essa escala aqui de cima, que vai de 0 até 250, então aqui é 50, aqui é 25, eu tenho escalas de 5, 5, 5, 10, 15, 20, 25. Então, se pegar na escala superior, eu tenho aqui a divisão de escala passa a ser 5 volts. Ok? Então, é desse jeito que eu tenho que proceder quando vou fazer uma medida. Primeiro, identificar a divisão de escala do aparelho. Bom, a incerteza do aparelho ela é definida como a resolução, a divisão de escala do aparelho, ok? Dividido por um número n. Aparelhos usuais a gente usa n igual a 2. Aparelhos certificados que têm registro, tem todo um histórico de excelência, eu posso aumentar esse número, chegar até 10. No nosso caso, aqui nos laboratórios, a gente vai usar n igual a 2. Então, a incerteza do aparelho será, no caso de um aparelho, né, analógico, eu pego a divisão de escala, divido por 2. Se for um aparelho digital,
né, como eu não tenho possibilidade de fazer leituras nessa casa aqui, não existe essa possibilidade, a gente vai adotar a incerteza como a própria divisão de escala. Ok? Muito bem. No caso aqui, como uma régua, nós vimos aqui a divisão de escala é igual a 1 milímetro, ou 0,1 centímetros. Eu pego esse valor, divido por 2. 0,1 dividido por 2, 0,05. Ok? Então, a incerteza do aparelho é 0,05. E aí, né, na fazer a leitura, a gente sabe que a leitura vai desde 1,5 a 1,6, eu chuto um valor, por exemplo, 1,55. Então, esse grupo aqui de dígitos, como nós já vimos, são os algarismos exatos. Algarismos exatos. E esse aqui é chamado de algarismo duvidoso. E o conjunto desses dois formam o que a gente chama de algarismos significativos. Ok? Por exemplo, no caso de um aparelho digital, aqui é 0, vimos que a divisão de escala é 0,1, a incerteza do aparelho é 0,1 e a leitura aqui não preciso chutar o dígito, porque não há essa possibilidade. Ok? Então, a leitura, por exemplo, deu 88, menos 88,2 milivolts, né? Porque está aqui o aparelho na escala milivolt. Verifique que aqui nós temos dois dígitos. Aqui nós temos um dígito. Então, a leitura, a quantidade de dígitos que eu tenho depois da vírgula, tem que coincidir com a quantidade de dígitos depois da vírgula que eu tenho na incerteza do aparelho. A outra questão que existe é a seguinte: quando a gente pega uma régua, o fabricante, por exemplo, ele vai fazer marcas, padronizar marcas. Quando ele vai montar um aparelho digital, existem componentes internos lá dentro, resistores, um monte de circuitos eletrônicos, mas que cada um deles tem um pequeno erro, um erro de confecção, de fabricação, e que acabam, de certa maneira, interferindo na leitura. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma leitura como nós tivemos no caso anterior, menos 88,2 milivolts, quem garante que é exatamente essa leitura? Por exemplo, se eu pegar um outro aparelho, fizer a mesma leitura, será que dará o mesmo dígito? Por exemplo, aqui, se pegarmos duas réguas plásticas de dois fabricantes diferentes, é claro que aqui foi exagerado o efeito, porém, no momento que eu faço zero coincidir, eu olho lá no final da escala e vejo que eu percebo isso, que há uma discrepância. Além disso, a própria máquina, o mesmo fabricante, quando ele fabrica uma peça, pode, com o tempo, gerar defeito, folga, desajuste, desalinhamento ou mudança de temperatura, pode afetar. Como a gente assume, nós vamos considerar aqui que, por exemplo, quando um fabricante vai montar uma régua e a maquininha tem que marcar tinta num ponto, pode ser que com o tempo essa marca vá para cá ou vá para cá. Então, a ideia, se assumirmos que a probabilidade de erro aqui é igual tanto para a esquerda quanto para a direita, matematicamente se mostra que basta eu pegar a incerteza do aparelho e dividir por raiz de 3. Então, a gente vai dizer que a incerteza da resolução do aparelho, ou da escala do aparelho aqui, da resolução, é pegar a incerteza do aparelho e dividir por raiz de 3.
né? A primeira, a incerteza do aparelho, está ligado com a resolução do aparelho. A segunda está ligado com a marcação da escala do aparelho, né? A incerteza da resolução depende da marcação da escala do aparelho em si, o uso dos componentes eletrônicos para a montagem do aparelho. Bom, quando nós fazemos um ensaio, né, você poderia pensar em fazer apenas uma medida. Mas como nós vimos, a incerteza depende também da pessoa, da maneira como ela faz a medida, da maneira como ela lê a medida, né? Ou seja, a natureza interfere no ensaio. Então é conveniente fazermos não apenas uma medida, mas fazermos várias medidas, né? Podemos aqui adotar no laboratório de 5 a 10 medidas, por exemplo. Bom, com essas medidas, né, a gente soma elas e divide pela quantidade de medidas, ou seja, eu vou achar o valor médio, a média aritmética, por exemplo, né, a fórmula aqui é somar as medidas, dividir pela quantidade de medidas, isso me dá o valor médio. Então, o valor médio nós vamos considerar como a melhor estimativa da medida, né? Já que nós não conhecemos o valor verdadeiro, é a melhor estimativa da medida. A questão é que nós fazemos várias medidas, os resultados podem sair assim, por exemplo, podem sair bem dispersos assim, ou podem sair desse jeito. Bom, perceba que nesse caso aqui e nesse, a dispersão dos dados é bem pequena. Os dados estão muito agrupados, estão muito próximos. Então, isso dizemos, né, nesses casos que os dados estão menos dispersos. Ou, em outros termos, em outras palavras, possui uma boa precisão. Os dados são bastante precisos, tem uma boa precisão. Ok? Já nesse caso aqui, os dados estão bastante dispersos. Então, a precisão aqui já é mais baixa, né? Nesse caso, tem uma maior dispersão dos dados. Então, a precisão está baixa. Então, a precisão está uma baixa precisão, né? Uma precisão baixa. Por outro lado, se a gente olhar, vamos imaginar que o valor verdadeiro é o alvo. Esses dados aqui estão longe do valor verdadeiro. Esses aqui estão em torno do valor verdadeiro e esses aqui estão em cima do valor verdadeiro. Então, dizemos que nesse caso aqui, tem uma baixa exatidão. Os dados não são exatos. Esses daqui, a gente já pode dizer que a exatidão está boa, está bem. Ok? Bom, como é que a gente pode saber se é exato ou não, se o valor verdadeiro é desconhecido? O que pode ser feito é se ter um padrão, né? Se adota um padrão e se compara o aparelho com esse padrão. Então, na medida que coincide com o padrão, a gente se bater bem em cima, então tem uma boa exatidão. Bom, definimos agora o desvio como sendo a medida menos o valor médio. Isso é chamado de desvio. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho como medidas 1, 2 e 3. O valor médio é 1 mais 2 mais 3 dividido por 3, que dá 6 sobre 3, que dá 2. Então, aqui é o meu xi, aqui é o i, que vai primeiro ensaio, segundo ensaio, terceiro ensaio.
E aí o desvio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida, subtraio do valor médio. Vai dar menos 1. No caso aqui é o segundo ensaio, 2 menos 2 dá 0. E o terceiro, 3 menos 2, que dá 1. Ok? Muito bem. Só que temos um problema. Quando nós somamos os desvios, né, podemos mostrar que isso dá 0. Ou seja, é a soma das medidas menos a soma do valor médio. Porém, lembrando da definição que o valor médio é a soma de xi sobre n, então eu tenho que a soma de xi é n, x, valor médio. E aqui, por outro lado, quando eu somo n vezes o valor médio, é n vezes x médio, portanto, vai dar 0. A solução, por exemplo, para se resolver isso, é elevar o desvio ao quadrado. Ok? Então, naquele nosso caso, que eu tenho, vou reproduzir aqui, eu tinha aqui os i's, 1, 2, 3, os desvios deu menos 1, 0, 1, elevar ao quadrado significa 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado dá 1. Muito bem, para calcular a variância, a gente soma esses termos ao quadrado. Então, eu vou pegar 1 mais 0 mais 1, que vai dar 2, é esse termo aqui. E, por fim, eu divido, né, dentre os valores, um deles provavelmente deve ser o que está mais se aproxima do valor verdadeiro, então eu divido por a quantidade de medidas menos 1. Por exemplo, no nosso caso, nós tínhamos 3 medidas, então eu vou pegar esse valor, né, que corresponde a isso, 2, divido 3 medidas é dividido por 2. 3 menos 1 dá 2, isso vai dar 1. Então, a variância está dando 1. Muito bem. O desvio padrão é quando eu calculo a raiz quadrada da variância. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, nosso exemplo, como deu 1, desvio padrão é a raiz quadrada de 1, vai dar 1. Tá? Isso é o desvio padrão da amostra. Cuidado, quando a gente usar no Excel, existe desvio padrão da população, que é o todo, e da amostra. Como nós não conseguimos, para fazer a população, temos que fazer infinitas medidas, então a gente usa a amostra. No Excel, é possível, né, colocar os valores da medida numa coluna ou numa linha, e se for um Office português, eu uso esse comando média e seleciono as células, célula inicial, célula final. Ao dar Enter, já aparece o valor médio. Para achar o desvio padrão, eu uso o comando desvpad A. Se for o Office 2013, seleciono a célula, ele já vai dar esse valor. Ok? Muito bem. O problema é o seguinte, que quando nós fazemos a medida, um ensaio, né, posso definir fazer 5 medidas de um ensaio. Depois eu posso repetir de novo mais 5 ensaios, 5 medidas. Depois eu posso repetir de novo mais 5 medidas. O que a gente percebe é que o valor médio aqui pode acontecer isso, de ser diferente do valor médio aqui, e ser diferente desse, ou ser igual, porém, nada garante que os valores médios sejam iguais. Bom, e o que nós queremos achar é a melhor estimativa da medida. Não queremos medir a dispersão de dados da medida, mas estamos buscando quão próximo é esse valor do valor verdadeiro. Portanto, a gente usa o que chamamos de desvio padrão da média, que agora é a mesma coisa que eu pegar o desvio padrão e dividir pela raiz quadrada do número de medidas. Então, no nosso caso anterior,
a gente tinha encontrado o desvio padrão 1. Né? Como nós tínhamos 3 medidas, eu agora divido pela raiz quadrada de 3. Okay? Isso vai ser o desvio padrão da média. Ok? E aí, finalmente, para a gente expressar todo a incerteza total combinada, ok? O que fazemos? Juntamos a questão da medida, usamos a incerteza do aparelho e usamos a incerteza da resolução do aparelho. Lembrar que as normas internacionais podem, né, no ensaio, a pessoa identificar outros tipos de incertezas e que vai acrescentando aqui dentro dessa raiz. Porém, para nós aqui, para o curso, nessa disciplina, nós vamos usar só essas 3